Na aula passada conhecemos o Japão, estudando seu relevo, clima e hidrografia. O Japão é um arquipélago vulcânico formado de planaltos e montanhas, com clima predominantemente temperado e com a hidrografia de rios e planaltos com bom potencial hidrelétrico. Estudamos também aspectos do povo japonês, sua história e seu quadro político. O Japão tem uma população de 120 milhões de habitantes, todos vivendo basicamente na zona litorânea. A diversidade cultural no Japão é extremamente rica. E finalizamos analisando a sua economia. A economia japonesa é bastante diversificada, mas sem dúvida alguma a indústria é o principal elemento da economia japonesa, responsável por 40% do PIB e que tem como característica principal a intensiva tecnologia de suas indústrias. Uma boa aula. Salve, salve, amigos da Geografia! Que bom estar com vocês em mais uma aula. Hoje vamos revisitar o continente asiático. Mas em qual região exatamente? Vocês sabem? Então vou dar uma pista. Dê uma olhadinha no clipe. E aí, pessoal, conseguiu sacar alguma coisa? Não? Ah, isso, exatamente, a China. Mas não é só a China que nós vamos conversar hoje, não. É a China e os tigres asiáticos. No primeiro momento, pessoal, vamos trabalhar a China. A China é um continente imenso. São 9 milhões, mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia, a China é o terceiro país do mundo em extensão territorial, perdendo somente para a Rússia e para o Canadá. Comparando com o Brasil tem 8 milhões e 500, portanto é 1 milhão a mais que o Brasil. É um território imenso. E eu quero combinar uma coisa com vocês agora, como em aulas anteriores. Vamos trabalhar, inicialmente, as questões físicas dessa região. Então, com vocês, China, quadro natural. Então, pessoal, vamos iniciar pelo relevo. Vamos verificar as formas, a morfologia da região da China. Me acompanhe aqui nesse mapa. Veja, pessoal, essa região aqui é a região do Planalto do Xinjiang. É uma região bastante árida. Mais ao sul, nós vamos encontrar o importante Planalto do Tibete, aonde está encaixado a Cordilheira do Himalaia. Boa parte aqui, como vocês estão observando. Esse Planalto do Tibete é uma região bastante alta. A média da altitude fica em torno de 4.000 metros, média mínima. Bom, a rigor, nós poderíamos dividir essa região da China em duas partes. Se nós fizéssemos, porventura, um corte aqui, essa região ocidental, nós iremos observar que ela é bem mais alta que essa região aqui oriental, a China de leste. Aqui vão estar as principais planícies da China. Observem, planície da Manchúria e aqui a grande planície chinesa, cortada por importantes rios que veremos daqui a pouco. Portanto, pessoal, essa é a configuração morfológica da região da China. Vamos acompanhar melhor agora, vendo que clima nós temos nessa região. Por isso é importante também observarmos o mapa. Me acompanhe. Dê uma olhada no mapa.
Essa região aqui em amarelo, como vocês estão observando, uma região grande, ocupa boa parte da China, é uma região de clima árido e semiárido. É nessa região que nós vamos encontrar alguns importantes desertos da China. Talvez o mais importante seja esse daqui, o deserto de Gobi, aproximadamente nessa região, fazendo fronteira com a Mongólia, um outro país aqui do continente asiático. Então aqui nós temos um clima, portanto, árido ou semiárido. Essa parte aqui, róseo, né, aqui nós temos o clima predominante na China, que é o temperado. E para baixo, aqui na região já do próximo à Cordilheira do Himalaia, no Tibete, nós temos o chamado clima de montanha, ou frio, clima frio de montanha, também denominado assim. Aqui, nós temos um clima semelhante àquele que ocorre no sul do Brasil, o subtropical, e mais aqui no finalzinho, nós vamos encontrar o clima tropical, ao sul da China. E aí, pessoal, tranquilo, né? Essa parte é muito fácil mesmo. Vamos dar uma olhada agora na vegetação. Veja, meus amigos da geografia, é importante, eu vou falar agora da vegetação da China, é importante nós fazermos uma relação com o relevo e com o clima, senão nós não vamos entender. Portanto, na China, naquela região que eu disse, que era árida e semiárida, ali vai predominar uma vegetação desértica, no máximo estepes. Olha, mais ao sudoeste, na região ali do Tibete, onde nós temos um relevo de montanha, com elevados planaltos, ali vai aparecer uma vegetação correspondente, típica da região. A propósito, essa região é pouco ocupada no ponto de vista populacional. Nós vamos trabalhar daqui a pouco essa questão e eu vou explicar melhor o porquê disso. Essa região do oriente, do ocidente da China, da parte ocidental, é a região onde o relevo é mais alto e a vegetação é mais rarefeita. Vamos falar agora da parte oriental, do leste da China. Aí vão estar presentes as grandes planícies. Portanto, na vegetação iremos encontrar pradarias e também florestas mais ao sudeste da China, certo? Naquela região onde nós comentamos no clima, que tinha um clima subtropical e mais embaixo ao sul tropical. Ali iremos encontrar uma vegetação correspondente. Tranquilo, pessoal? Tem que fazer esse raciocínio, hein? Ok? Bom, agora vamos falar da hidrografia. A hidrografia na China é extremamente rica. Tem rios extremamente importantes, mas boa parte deles corre para leste, pois o centro dispersor de água dessa região é os altos planaltos do Tibete, ou seja, na região ocidental. Aí poderemos destacar alguns rios importantes, como por exemplo o Huanghe-ho. O Huanghe-ho fica mais ou menos ali a sudeste da China, uma região de grande fertilidade. Esse rio também é chamado de Rio Amarelo. Vocês sabem por que não? Rio Amarelo? Porque nas margens desse rio, é um rio de aluvião, tem um material amarelado chamado loess, extremamente importante para a atividade agrícola. Fica atento, hein, pessoal? Um outro rio muito importante nessa região, fica mais ao centro, é o rio Yangtze-Kiang, ou Yangtze, simplesmente. Esse é o rio mais longo da China e de uma importância econômica fundamental para esse país. É ali que são construídas as principais hidrelétricas da região, principalmente uma que está acabando de ser construída, a hidrelétrica de Três Gargantas, que certamente vai ser a maior do mundo. E temos mais ao sul o Sikiang, um outro rio importante. Segundo alguns economistas, essa é a região da China com a maior atividade agrícola do planeta. Impressionante, não? Então não esqueçam desses três rios. Veja, pessoal, já falamos dos aspectos morfológicos, dos aspectos climáticos, hidrografia e vegetação. Vamos conversar agora sobre a população. Então, com vocês, China, quadro humano. Vamos lá, gente boa da geografia, vamos falar do quadro humano, da população da China. Olha, a população da China, você já deve ter ouvido falar. O que impressiona? Hein? Exatamente a quantidade, né? Alguns dados recentes apontam para 1,5 bilhão
de gente morando nesse território. É algo impressionante. Se nós considerarmos as dimensões territoriais, as dificuldades econômicas desse país, principalmente se nós percebermos e levarmos em conta aquela região árida, sobra um trecho muito pequeno de atividade agrícola para alimentar toda essa população, não é verdade? A densidade demográfica é de 130 pessoas, 130 habitantes por quilômetro quadrado. Aparentemente não é muito grande assim, se nós considerarmos a área da região e principalmente se compararmos com o Brasil, que fica em torno de 18 habitantes por quilômetro quadrado. Então, outro detalhe importante, boa parte dessa população vive no lado oriental, no leste. Então, veja pessoal, as principais cidades estão localizadas próximas ao litoral, na região oriental. Xangai é a principal cidade, tem em torno de 12 milhões de habitantes e é a cidade que mais cresce, mais rica hoje na região da China. Mas podemos dar destaque também para a capital, Pequim, com 10 milhões de habitantes. Tem uma outra cidade próxima a Pequim, chamada Tietzin. Essa cidade tem em torno de 8 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia da magnitude das cidades chinesas, do ponto de vista populacional, existem 13 cidades com mais de 2 milhões e meio de habitantes e 25 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Olha, e nós temos que considerar que apenas 30% da população vive na cidade. 70% estão no campo. Daí a importância do governo chinês em criar mecanismos para que essa população não vá morar na cidade. Imagine o caos. Um outro detalhe importante, as etnias. A China é um mosaico étnico. Tem simplesmente 56 etnias, sendo que a etnia Han é a fundamental, a principal. Ela concentra 94% da população. Ah, pessoal, tem outra questão que eu acho relevante. Olha, desde 1940, aliás, no final da década de 40, quando os comunistas tomaram o poder, eles já se preocupavam com o crescimento exagerado da população e impuseram um controle rígido de natalidade. Criaram uma política antinatalidade. Isso acabou dando certo que hoje a população cresce a taxas baixíssimas, em torno de 0,1% ao ano. Uma outra questão interessante, curiosa, tanto do ponto de vista econômico como político, é as chamadas frentes pioneiras. O governo chinês, preocupado com os movimentos nacionalistas na região ocidental da China, mesmo na região da Manchúria, que fica no nordeste da China, passou a promover migrações da etnia Han para ocupar essas regiões. Ao mesmo tempo, vai povoar uma região, em tese, despovoada e também minar os movimentos nacionalistas que ocorrem nessa região. Boa estratégia estabelecida pelo governo chinês para acabar com os movimentos de libertação. Não é verdade? Pessoal, vamos ver agora China, quadro econômico. Veja, pessoal, tinha dito para vocês agora há pouco que 70% da população chinesa vive no campo. É de se imaginar que a economia chinesa esteja concentrada no campo. E isso é verdade. 70% da PEA, ou seja, população economicamente ativa, aquela que efetivamente trabalha, vive no campo e trabalha no campo. Por mais que a economia tenha dado uma guinada nos últimos anos, do ponto de vista industrial, ainda a base da economia chinesa é a agropecuária. E eu queria mostrar para vocês aqui no mapa como ela está distribuída, essa agricultura, no território chinês. Me acompanha aqui, pessoal. Veja, a região da Manchúria é uma região que tem uma atividade agrícola, não das melhores ainda. Há um potencial de crescimento agrícola muito grande nessa região. Mas, no entanto, o seu subsolo é riquíssimo de minerais, principalmente o petróleo, que a China, inclusive, é autossuficiente. Nessa região aqui embaixo, nós estamos observando o cultivo, onde a atividade agrícola é bastante intensa. Aqui é a região das grandes planícies, a grande planície chinesa, cortada pelos rios Huanghe-ho, Yangtze-kiang e o Sikiang aqui embaixo. Então é uma região de intensa atividade agrícola. Já essa região aqui do lado, o que nós vamos encontrar em termos de agropecuária é uma atividade de pastoreio. Aqui tem muitos pastores transhumantes, é aquele que muda de região conforme a necessidade de alimentação do seu rebanho.
tá? Então aqui, nessa região do oeste chinês, vai predominar uma atividade pecuária. E aqui no lado leste, uma atividade agrícola. Vamos ver agora minas e energia. Veja, pessoal, o potencial energético da China é muito grande. Comentei agora há pouco sobre a construção de uma grande hidrelétrica, a maior do mundo, de 3 gargantas. Mas o subsolo chinês é muito rico, como mostra muito bem esse mapa aqui, ó. Essa aqui é uma demonstração aonde está localizado essas pequenas torres que vocês estão observando, é a área de exploração petrolífera. E também dá para perceber num simples olhar como essa região é toda ocupada de atividades mineradoras. Olha, pessoal, a partir da década de 70, a economia chinesa vai passar por uma modernização. E essa modernização está voltada especificamente para a atividade industrial. Tanto que se cunhou uma expressão chamada socialismo de mercado para demonstrar essa nova tendência econômica da China. Alguns autores ainda usam a expressão um modelo, 2 sistemas, para explicar por que um país comunista ou socialista, como queiram, também tem uma atividade de livre mercado. Aqui merece uma explicação. A China, desde os anos 70, vem promovendo uma forte industrialização no seu país. Até a década de 80, o país estava fechado a investimentos estrangeiros. A partir da década de 80, mais precisamente 84, que vai se implantar esse socialismo de mercado, vai se criar na China regiões específicas chamadas zonas econômicas especiais, onde vai ocorrer toda uma preparação de infraestrutura para receber investimentos estrangeiros. E de lá para cá, o crescimento desse dragão, que é a expressão que se usa para a China, foi impressionante, em torno de 10% ao ano. Para a gente fazer uma comparação, o Brasil faz um grande esforço para chegar a 1,5%, a China chega com grande facilidade a 10%. Essa é a grande potência do século XXI, com certeza. Mas precisaríamos conhecer um pouquinho mais da história desse país para percebermos qual foi a sua evolução histórica. Mas, por enquanto, vamos dar uma descansada, tomar um cafezinho e a gente fala disso depois do intervalo. Combinado? Até daqui a pouco. É isso aí, amigos da Geografia, voltando. Vamos agora conhecer um pouquinho da trajetória política da China. Então, com vocês, China, quadro histórico e político. Veja, pessoal, se nós fôssemos contar a história da China, levaríamos aqui umas 10 aulas, porque são 5.000 anos de história. Eu vou fazer aqui um resumo extremamente sucinto do espírito moderno da China. Combinado? Então, veja, a China, até o século XX, início do século XX, mais especificamente 1912, era uma monarquia. Essa monarquia, mais tarde, vai ser derrubada por um médico chamado Sun Yat-sen, que vai promover uma intensa rebelião contra o governo imperial. Isso está registrado num filme excelente, chamado O Último Imperador. Não percam, hein? Bom, a fragilidade desse governante permitiu ou provocou uma série de rebeliões em toda a China, vai provocando uma intensa guerra civil. Essa guerra civil só vai ter fim com a chegada do Partido Comunista no poder, em 1949, e estão até hoje. A grande figura desse Partido Comunista, sem dúvida nenhuma, é do grande timoneiro Mao Tse-tung, que vai ser o responsável para a consolidação desse modelo político na China. Ora, após a morte de Mao Tse-tung em 1976, a China passa por uma grande transformação. Os seus adversários dentro do Partido Comunista vão assumir o poder, em especial aqui merece destaque a figura de Deng Xiaoping. Ele vai modernizar a China no ponto de vista econômico. Pessoal, nem o controle, muitas vezes severo, do governo chinês, do governo comunista chinês,
sobre a China impediu que ocorresse intensos conflitos internos, principalmente na região do Tibete, que é uma região dominada por Dalai Lama, que foi obrigado a fugir da região para não ser preso pelo governo chinês. E desde então, essa região está sob tutela do governo comunista. Mas as rebeliões não ficam por aí. Outros movimentos de cunho nacionalista estão pipocando na China. Ora, ali próximo da região da Rússia, ao oeste da China, tem o movimento da região do Xinjiang. Mais a nordeste do território chinês, temos uma revolta ainda em estado embrionário, na Manchúria, a revolta dos Manchus. Temos também na região central, num território chamado Mongólia Inferior, não confundir com o país Mongólia, é na fronteira. Essa região, em território chinês, habitada por mongóis, reivindicam seu retorno ao território da Mongólia. Então, são movimentos que realmente incomodam a política e a economia do governo da China. Mas, sem dúvida nenhuma, o pior problema é na ilha de Taiwan, que eu vou mostrar para vocês aqui no mapa onde está localizado. Veja, pessoal, Taiwan é um território, é uma ilha, que a rigor pertence ao governo chinês. Não é exatamente um país, pois não é reconhecido pela ONU. Nós trabalharemos essa região daqui a pouquinho. Portanto, esse é o maior problema hoje do governo chinês. Quando da tomada do poder pelos comunistas, os nacionalistas que perderam na guerra civil fugiram do país. E foram para onde? Foram para Taiwan, ou também chamado Ilha da Formosa, ou Ilha de Formosa. Essa região, desde então, passou a ser comandada pelos chineses nacionalistas. Bom, essas questões políticas, a gente poderia passar horas discutindo, mas eu acredito que esse panorama geral já é suficiente. Portanto, a história do grande dragão está completada. Vamos agora falar de outras feras, dos tigres asiáticos. Pessoal, por que a expressão tigres asiáticos? A propósito, vocês sabem onde ficam os tigres asiáticos? Não sabem? Então vem comigo, vou mostrar para vocês. Olha, os tigres são essas regiões aqui assinaladas. Acompanhe-me. Coreia do Sul, nessa península aqui, quero lembrar que esse trecho aqui é a Coreia do Norte. Esse país aqui tem um perfil capitalista e aqui é comunista. Trabalharemos no particular daqui a pouquinho esse país. Taiwan, como eu disse para vocês, não é exatamente um país, é um território que pertence ainda à China. Aqui, Hong Kong, que não é um país, obviamente, é uma região que por muito tempo pertenceu à Inglaterra e a partir de 97 voltou para o comando do governo chinês. Comentaremos esse país depois. Aqui temos uma pequena ilha, Singapura, que é um dos menores países do mundo. Falaremos deles daqui a pouquinho. Então, pessoal, aqui está assinalado para vocês os países que compõem os tigres asiáticos. Tá certo? Entendido? Tranquilo, né? Veja, pessoal, vocês sabem por que da denominação tigres asiáticos? Não sabem? É porque a política que eles implantaram de forma agressiva para conquistar mercados externos, tanto no ponto de vista comercial quanto no ponto de vista industrial, tornaram-os grandes potências dos últimos anos, abocanharam grandes fatias do mercado internacional. É essa agressividade que os leva a ter esse nome, tigres asiáticos. Esses países têm algo em comum no ponto de vista social e econômico. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns gráficos que confirmam isso. Me acompanham. Olha, pessoal, aqui nós temos os tigres asiáticos. Taxa de analfabetismo e saneamento básico. Percebam como eles têm certas similitudes. Hong Kong, Taiwan, vamos tirar aqui a Tailândia e a Indonésia, porque esses dois países são chamados de candidatos a tigres asiáticos. Ou ainda, tigres de segunda geração. Os de primeira geração seriam somente Hong Kong e Taiwan. Mas podemos considerar também esses dois aqui, se bem que não vamos tratar deles nesse momento. Olha, percebam as similitudes no que diz respeito ao analfabetismo.
Se porventura comparássemos com o Brasil, verificaremos uma distância considerável. No Brasil, a taxa de analfabetismo fica em torno de 18%. Isso explica, de certa forma, o padrão de desenvolvimento econômico de uma região, não resta dúvida. Olha o saneamento. Isso aqui significa o percentual da população que é atingida pelo saneamento básico. Não há um dado aqui de Taiwan, mas há similitudes entre esses países. Vamos ver outro gráfico? Olha aqui, dois outros indicadores, mortalidade infantil e expectativa de vida. Novamente, nós temos dois tigres de primeira geração, Hong Kong e Taiwan, e dois tigres de segunda geração, Tailândia e Indonésia, que nós já falamos isso em outra oportunidade, vocês devem lembrar. Percebam, mortalidade infantil, vamos ficar atentos somente nesses dois aqui, ó, Hong Kong e Taiwan, 6 e 6. Então, morrem 6 crianças para cada 1000 que nascem. É um número bastante significativo, esse percentual, bastante baixo. E a expectativa de vida? Isso reflete a qualidade de vida da população. Bom, em que pese essas questões sociais, nas questões políticas, a grande característica em comum é o autoritarismo. São governos extremamente autoritários. A democracia, os ventos da democracia não varreram ainda essa região dos tigres asiáticos. Eu gostaria de falar agora um pouquinho de cada país. E eu queria começar por Singapura. Veja, pessoal, Singapura é uma ilha. Ela tem, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa ilha, 640 quilômetros quadrados. De norte a sul, ela tem 42 quilômetros. De leste a oeste, 22. É uma cidade-estado. É um país com uma única cidade. Esse país recebeu, na década de 70, mais precisamente na década de 80, maciços investimentos japoneses. Por isso, pessoal, algo extremamente importante, nós temos que relacionar a economia japonesa com os tigres asiáticos. Que boa parte dos investimentos que esses países receberam foi do Japão, e Singapura não foi diferente. Quando a mão de obra no Japão passou a ficar cara, ela passou a procurar mão de obra próxima, e aí vai encontrar, entre outros, em Singapura. Esse país vive a população tem um padrão extremamente alto. A renda per capita é semelhante a países extremamente desenvolvidos, na Europa, por exemplo, posso comparar com a Suíça, em torno de 30 mil dólares por pessoa ano. É algo extremamente significativo. Se nós considerarmos que no Brasil isso chega a 2.500 no máximo. Outra questão importante, o governo de Singapura é extremamente autoritário. A democracia, com certeza, ali não chegou. Chega a controlar, inclusive, a vida das pessoas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, um cidadão que mata chiclete em lugares públicos poderá sofrer sanções extremamente rigorosas. Portanto, é um país que, no ponto de vista econômico, é uma maravilha. Mas, no ponto de vista político e social, é muito ruim, muito tem que melhorar. Vamos falar agora um pouquinho de Taiwan. Taiwan, pessoal, também chamado China nacionalista, é aquela região que eu mostrei para vocês agora há pouco, a ilha de Formosa, uma ilha com 36 mil quilômetros quadrados. Não é exatamente um país, como eu já havia dito isso. Na realidade, Taiwan é uma extensão do território chinês. A ONU não reconhece essa região como um país autônomo. É um país montanhoso, onde as cidades ficam em torno do litoral e tem um grande potencial industrial. Esse potencial industrial, ele passou a acontecer, a explodir, do ponto de vista econômico, a partir da década de 70, quando recebeu intensos investimentos americanos e especialmente do Japão. Veja, pessoal, o setor petroquímico e o setor de eletrônica são intensamente incentivados nessa região. A grande preocupação hoje dos governantes de Taiwan é uma possível invasão chinesa, o que faz com que o governo, ultimamente, invista bastante na indústria bélica. Vamos falar agora da Coreia do Sul. A Coreia do Sul está localizada numa península, vocês perceberam isso no mapa, cujo principal problema político é a divisão com a Coreia do Norte, que é comunista. Esse país tem uma atividade industrial bastante intensa, montada a partir da década de 70 também.
com produção voltada principalmente para a exportação. Aí vai aparecer os famosos caibols, são aqueles grandes conglomerados que receberam fortíssimos investimentos do governo para atender a demanda internacional. Uma outra questão importante na Coreia é a seguinte: veja pessoal, a Coreia do Sul, apesar de ser um país capitalista, a economia ainda está sob o controle do Estado. Recentemente, os ventos do liberalismo estão atingindo esse país também. A sociedade ainda tem um rígido controle do governo. Aliás, já tinha dito isso anteriormente, é uma característica dos países dos tigres asiáticos. Um outro detalhe importante é a crise que varreu essa região dos tigres asiáticos, iniciando no Japão, depois atingindo todos os tigres na década de 90, fez com que esses governos repensassem o modelo econômico implantado na região. Tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre Hong Kong. Olha, pessoal, Hong Kong tem uma história político e histórica bastante peculiar, sui generis. Pois veja, desde 1842, esse território está encravado na China, no litoral chinês, pertencia à Inglaterra, através de um contrato que venceu em 1997. Nessa data, ela foi devolvida ao governo chinês. Bom, aí nós vamos ter uma situação bastante interessante. O governo chinês tem uma economia planificada, comandada por um governo centralizado, que é o governo comunista. No entanto, Hong Kong é uma região capitalista ao extremo. Ali se desenvolve uma atividade industrial, financeira, bastante intensa. Só para ter uma ideia, o HSBC tem em Hong Kong a sua origem. Então é um centro financeiro muito importante, além de ser um dos portos mais importantes do mundo. Então como que vai se relacionar uma região extremamente capitalista dentro de um país socialista? É isso que os economistas e historiadores chamam de um modelo, dois sistemas. O governo chinês se comprometeu a não mexer na estrutura capitalista dessa região até o ano de 2050. É conferir para ver. Tá certo, pessoal? Agora eu quero mostrar uns gráficos para reforçar a nossa aprendizagem. Os 4 países dos tigres de primeira geração: Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul. E aqui algumas características gerais. Observem, a superfície. Verifique que Singapura é o menor de todos eles e a Coreia do Sul é o maior. Tem aqui a população, acima de 40 milhões. Então, a Coreia do Sul é o país mais populoso e que possui maior área. E o crescimento demográfico. Aqui é interessante, eu quero que vocês percebam que é bastante similar ao crescimento populacional, demográfico, da China e também do Japão. E se pegarmos esses dados e compararmos com os países desenvolvidos, vocês perceberão que são muito parecidos, em torno de 1%. Ao contrário, por exemplo, da Índia, que ultrapassa os 2%. Vamos dar uma olhadinha no outro gráfico? São outros indicadores. O PIB, Produto Interno Bruto, aquilo que o país gera de riqueza. Percebam, a Coreia do Sul e os seus famosos caibols são empresas importantíssimas que vocês certamente já ouviram falar, como Samsung, Gold Sky, também temos aí a Asia Motors e tantas outras. O PIB per capita por pessoa, portanto, percebam, Hong Kong, 23.900, Singapura, esse dado está um pouco desatualizado, Singapura está acima disso, quase chegando a 30 mil dólares a renda per capita. E por último, a mortalidade infantil, um importante indicador social e econômico, porque isso aqui também reflete nos cofres públicos. Então percebam, são extremamente baixas. Veja, pessoal, eu acredito que esse panorama foi suficiente para nós termos uma ideia, mesmo que não muito profunda, dos tigres asiáticos. Vamos agora para as dicas de estudo. Pessoal, a primeira dica é a seguinte: assistam o filme O Último Imperador, para conhecer um pouquinho da história da China. Uma segunda dica: façam uma pesquisa sobre o comunismo maoísta, para conhecer um pouquinho da história desse grande comunista chamado Mao Tse Tung. Agora, uma terceira dica: faça uma lista de marcas e produtos oriundos dos tigres asiáticos, ok? Bom, amigos da Geografia, por hoje é só. Um grande abraço
e até a próxima aula. Tchau, tchau! Na aula de hoje estudamos o quadro natural e humano da China. A rigor, podemos dividir a China em duas partes, a área de montanhas e planaltos a oeste e a área de planícies a leste. No que diz respeito à população, é a maior do mundo, com destaque para a etnia Han. Analisamos a economia chinesa. As atividades econômicas na China estão baseadas fundamentalmente nas atividades agropastoris. E vimos as características dos tigres asiáticos. A principal característica dos tigres asiáticos é a produção voltada para a exportação e governos pouco democráticos. Até a próxima!